Salve geral, sou Bruno Ramos, mais conhecido como Bruno do Funk. Começo minha caminhada política pelo funk, pela uma necessidade de fazer com que as possibilidades de políticas públicas cheguem para os jovens das periferias que ainda não são atendidos por todas essas políticas. A partir de 2012, construímos uma entidade que tinha e passa ainda a continuar sendo o objetivo de formação artística. Só que no período onde a juventude passa a protagonizar os espaços de tomadas de decisões, e isso é o reflexo do que é junho e julho de 2013, passamos a ter uma conexão com os movimentos sociais. E a partir dessa possibilidade de conectá-los e que eles também pudessem conhecer o tipo de atividade que nós estávamos fazendo, passamos a dar prioridade num processo de formação de cidadania para os nossos jovens. E isso fez com que a Liga do Funk pudesse ser reconhecida nacionalmente, como movimento social de formação e politização e engajamento social para os jovens da periferia. Então, nesse período, nesses mais de 6 anos de atividade e atuação, pudemos atender mais de 50 mil jovens, que muitos deles saíram do tráfico, saíram do crime e que puderam realmente, de fato, ter atenção e direcionamento na sua vida. Um processo de formação dos nossos com os nossos para os nossos. Então, esse é o papel de importância do ativismo político e social que eu faço para dentro do movimento funk. Costumo dizer que eu não tinha muito talento para ser MC, ou ser DJ, ou talvez ser dançarino. Mas em algum momento eu me reconheci como produtor cultural e esse é meu papel que eu desenvolvo, não somente no espaço social cultural que a gente tem como objetivo de direcionamento para os jovens, mas também um pouco dessa participação política que eu comecei a atuar a partir de 2013, ela conseguiu de alguma forma dar um direcionamento que veio a me possibilitar estar hoje como Conselheiro Nacional de Juventude e de alguma forma dentro de um espaço político de suma importância, de extrema importância, que é protagonizado pelos jovens. Então, como Conselheiro Nacional de Juventude, pelo segundo mandato, o nosso papel de prioridade é entender o que acontece das políticas públicas que deveriam ser realmente, de fato, direcionado para a quebrada, para os nossos jovens, que estão hoje ainda em extrema vulnerabilidade social, em algum momento ele se perde. Então, o meu papel de atuação na política é do direcionamento do jovem, o jovem da periferia, o jovem do funk, o jovem do hip hop, os jovens do samba que ainda não são atendidos por políticas públicas. O próprio presidente Lula é a maior referência que eu tenho política de aquilo que ele tinha de vontade, de um olhar simples, retirante nordestino, que pôde proporcionar que 40 milhões saísse da extrema pobreza, essa é a maior referência, que pôde possibilitar acesso à educação, ao conhecimento, acesso a um trabalho digno mesmo, Acabou com a fome do nosso país, então não tinha outra referência maior. E agora movimentos negros, por exemplo, Malcolm X, o grande Malcolm X aí, Nelson Mandela, e eu costumo dizer que eu já fui muito Malcolm X, eu estou hoje muito mais Martin Luther King. Essas são as maiores referências políticas de pessoas que pela luta a favor, em prol do movimento negro, das pessoas mais simples, das pessoas que ainda não tinham uma atenção do poder público, essas foram as maiores referências. As nossas propostas estando eleito não é somente criar leis, é criar leis e fazer com que o desdobramento delas seja realmente de fato possível dentro da quebrada. É fazer com que o jovem da periferia tenha acesso e condição. Morar num país onde 60 mil pessoas morrem por armas de fogo, em sua grande maioria são jovens negros das periferias, é uma preocupação que o Estado ainda não tem políticas públicas voltadas para essa população. E a população que eu estou falando é a jovem, que ainda não é atendido. Viver no bônus demográfico, ainda não temos políticas de direcionamento para cuidar dessa estrutura, essa força motora que é a juventude negra das periferias. Como deputado federal, costumo dizer que irei para essa disputa como legislativo, mas com uma cabeça de executivo, porque nós temos 12 milhões de possibilidades que ela precisa revertido em possibilidades reais, políticas públicas, a cultura como transversal desse diálogo, para discutir as questões de mobilidade urbana, as questões de meio ambiente, as questões de alimentação, política para as minas, para as monas e para a rapaziada que ainda se encontra em situação encarcerada. Então, essa é a prioridade nossa que nós temos, entrar para dentro desse espaço
para além de ocupar e ser um processo de visibilidade e representatividade, fazer com que mais pessoas estejam engajadas nessa luta, mas é também fazer um processo de fiscalização do executivo e saber por que esse dinheiro não chega na ponta, uma vez que tem muito recurso. A nossa dificuldade hoje não é a falta de recurso, e sim a falta de possibilidades. Então a gente dá o papo reto, mas também pensando nas questões dos afetos. É o papo reto e do afeto. Tamo junto, família. Eu conto com vocês, sou Bruno Ramos, o meu número é 1373. Tamo junto, família. Pou!